Praticar exercício físico é o desejo de muita gente. Só que o exercício físico, como você já sabe, muita gente já sabe, tem que ser constante, não pode ser de vez em quando, porque o resultado ele vem com constância e frequência, tem que ser praticado para o resto da vida, eu sempre digo isso. Então como que você pode fazer disso tudo, falando que é muito bonito na teoria, um hábito? Como você vai criar esse hábito de praticar exercício físico? São 3 fatores essenciais, tá? Que é o estímulo, a execução, o comportamento, e uma recompensa, o resultado. Se a gente precisa de estímulo, ação e recompensa, como você pode desenvolver esse estímulo? Existem alguns critérios aqui, alguns fatores que vão ajudar nesse sentido. Por exemplo, que a gente está falando do exercício físico. O estímulo tem que ser algo como se fosse o seu objetivo. Por exemplo, se você quer emagrecer, ou você quer se condicionar, mas vamos pegar o emagrecimento como exemplo. Esse tem que ser o seu estímulo. Então, você vai fazer um planejamento muito claro e muito real desse emagrecimento, tá? Então, você vai pegar lá, e aí eu sempre recomendo um número concreto, um número que seja atingível, uma meta atingível, uma meta real. 2 a 3 quilos por mês, ok? Essa é uma meta bem real, que é o que os meus clientes atingem quando tem isso muito claro na sua cabeça. Então, você faz esse planejamento, porque precisa desse planejamento para que esse estímulo seja o suficiente para te levar à ação, que é o segundo fator. Então, fez esse planejamento de definir quanto tempo, né, e quantos quilos você quer emagrecer, ok? Então, esse tem que ser o seu estímulo. E esse estímulo ele tem que ser lembrado constantemente. Então, todos os dias que você for praticar o seu exercício, você tem que lembrar. Bom, hoje eu vou praticar o exercício, eu preciso treinar para eu chegar no meu objetivo. O primeiro objetivo, que é lá 2, 3 quilos, como eu disse no início, né, no exemplo, até chegar lá na frente que seja 10, 15, 20 quilos, não sei o quantos quilos total você vai querer emagrecer. Então, isso tem que ficar muito claro, tanto para você quanto para o seu cérebro. E aí entra algumas questões de sentidos, tá? Então, quando você escreve isso, o seu cérebro enxerga através da visão, né, sendo redundante, mas ele visualiza isso. Isso faz com que o cérebro fixe com mais facilidade, tá? Então ele memoriza, ele armazena esse dado que você trouxe. Então ele torna isso importante, ele entende como importante, ok? Então anotou, leu em voz alta até, pode falar para você mesmo, bom, agora eu vou começar um plano de emagrecimento, vou criar um novo hábito. Você pode fazer isso falando para você mesmo, de praticar exercício físico para atingir o emagrecimento que eu preciso e desejo, ok? Definiu, esse é o seu estímulo, ok? Esse estímulo, como eu disse, repetindo mais uma vez, tem que ser lembrado toda vez que você for treinar de uma forma muito leve, sem muita pressão, tá? Isso vai te levar ao treino. Lembrando que no início é muito gostoso, muito bonito, você vai lá, se matricula na academia, ou você participa de um grupo, né, de exercício, então no início é muito gostoso. Mas vão ter dias difíceis. Nesses dias difíceis, você precisa ter muita disciplina e muita decisão para que você lembre do seu estímulo, do seu objetivo. Fala, nossa, hoje eu estou com uma preguiça. Mas eu preciso me manter nisso, porque o hábito é repetição, tá? Não adianta fazer de vez em quando, porque isso não vai virar hábito. Quer um exemplo? Escovar o dente. Você faz isso desde sempre e hoje você faz até cansado, sem pensar, faz de forma automática. Isso é o hábito. Então o exercício físico também tem que ser, assim como a escovação dos dentes, é naquele dia que você não está afim, que você está com preguiça, está nervoso, ou seja, está com tudo desfavorável, você faz. Então o exercício também precisa ter essa mesma relação, tá? Tem que ser praticado com constância. Em cima desse estímulo também, não falei, mas já vou falar agora, a meta. A meta no sentido de frequência, tá? Não comece já de cara, vou fazer exercício 7 dias por semana. Comece devagar, porque esse estímulo, para que você consiga permanecer nesse processo de exercício físico, tem que ser algo mais simples, com menor esforço,
o menor trabalho, menor dificuldade possível. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não gosta muito de esforço, não, tá? Ao desenvolvimento, né, da nossa espécie, vamos dizer assim, nosso cérebro não foi feito para esse esforço constante. Vamos lembrar lá atrás que o homem, ele usava a sua força, esse esforço físico, para caçar. Então ele não caçava todos os dias, ele caçava de vez em quando. Então você precisa começar a ensinar ele a esse esforço gradativo. Então comece devagar, 2, 3 vezes por semana. Então ele precisa ser simples e com menor esforço para que ele se adapte de forma gradativa, de forma leve, sem muito esforço mesmo. Imagina como se fosse o treino. Você não passa, se você já fez exercício, foi, por exemplo, fazer academia, não começa com um treino mais leve, né, pesos menores, mais repetições, para se adaptar, porque senão você faz muita força no primeiro treino, daí você passa dias e dias com muita dor. O cérebro também precisa dessa adaptação. Imagina que você vai mudar a sua rotina. Então você vai sair do sedentarismo total e vai colocar o seu corpo num estresse que ele não está acostumado. Que o exercício físico é um estresse fisiológico, né? O seu corpo ele vai ter mecanismos, substâncias liberadas que ele não está acostumado com frequência. Então isso para ele vai ser novo. Então você precisa adaptar essas reações químicas dentro de você. Por isso que você não pode, já de cara, fazer uma coisa muito intensa. Essa dica que eu estou te dando, vale muito a pena você escutar e seguir, ok? Coisa simples, o mais simples possível, de preferência também aquilo que você goste. Se não está ao seu alcance, então aquilo que você não odeia, por exemplo. Mas isso aí a gente vai chegar numa outra questão, tá? Então você já está lá fazendo a sua ação. Uma coisa importante para que o seu cérebro aprenda também, porque assim, não sei se já aconteceu com você, quando você faz algo sem dar atenção, passa tempo depois, às vezes minutos ou horas, naquele mesmo dia, você fala, gente, o que eu fiz mesmo aquele horário? Você tem dificuldade de lembrar. Sabe o que isso significa? Significa que durante o seu treino, você precisa ter foco atencional. O que é foco atencional? É estar concentrado, estar informando o seu cérebro que aquilo que você está fazendo é importante. Se você dá esse foco atencional, ele toma isso como importante, fundamental. Então você precisa ensinar a ele que aquele treino que você está fazendo, ele é fundamental. Então uma dica que eu te dou, evite ficar assistindo a TV, por exemplo. É muito comum isso, né? Você vê na academia as TVs na frente. Você está tirando o foco, você está pensando apenas, dando atenção na TV e tirando a atenção daquele comportamento que você está fazendo, que é o exercício físico, que é a caminhada. Então procure dar atenção ao que você está fazendo, ao esforço. Então, se você for caminhar, por exemplo, pensa, olha, eu estou caminhando porque eu tenho o objetivo de emagrecer, vai pensando isso, vai mentalizando, nossa, essa caminhada está sendo boa, eu estou fazendo isso diferente do que eu estava fazendo, vai como se você estivesse conversando com você, conversando com o seu cérebro, porque ele vai assimilar isso com muito mais facilidade e ele vai trazer essa informação, essa vivência para um campo do cérebro que depois ele acessa com mais facilidade, tá? Além desse foco atencional, você precisa pensar nas recompensas que ele pode ter, tá? Lembra que eu falei estímulo, comportamento e recompensa? Nosso cérebro ele só trabalha através de recompensa. Tudo que ele vai te levar a fazer é porque você ensinou a ele que aquilo que você fez, ou seja, experiências que você vivenciou, que você mostrou para ele, teve recompensa. Tá? E ele trabalha dessa forma. Então, vamos pegar o exemplo da caminhada que eu estava falando agora. Então, você deu foco atencional, estava ali caminhando, pensando, falando para ele, olha, essa caminhada é porque eu preciso emagrecer, preciso melhorar minha saúde. Comece juntamente com essa comunicação que você está fazendo com o seu cérebro, dando foco, dando atenção para ele,
informar a ele os benefícios que você pode ter e os que você já começa a ter ao longo das caminhadas, das sessões de exercício. Então, vamos dizer que você já caminhou 5 dias, não subsequentes, né, não seguidos, 5 dias, 5 sessões, ao longo de 2 semanas, por exemplo. Ali você já vai ter algum benefício. Talvez você sinta que a sua respiração, o seu fôlego melhorou, talvez o seu sono melhorou um pouquinho. Então, informe isso para o seu cérebro. Lembra dessa conversa? É como se você tivesse que conversar com ele mesmo. Falou, nossa gente, essa caminhada que eu comecei a fazer há X dias atrás, eu já estou tendo muitos benefícios, eu já estou me sentindo mais disposto, eu ficava ofegante, já não estou mais ofegante, melhorou meu sono, percebo que meu humor está diferente. Atribua benefícios que você vai tendo ao longo do processo para que ele tenha isso como recompensa. Como eu falei, ele trabalha com recompensas. E existem situações, experiências que você já viveu e mostrou para ele que dão muito mais recompensa. Como eu disse, né, no esforço físico não é algo que ele gosta. Então, se ele for comparar, por exemplo, pessoas que gostam de doce, entre comer um doce que vai dar um prazer enorme, que é uma recompensa muito grande, que é um valor, né, ele valida muito mais comer um doce, que é um valor maior que ele dá para aquilo. Você teve muito prazer, do que o exercício físico. Porque o exercício físico, primeiro que já vai gerar um esforço que ele já não está acostumado, ele não gosta. Então, se você não conseguir atribuir um valor muito grande para ele em relação a esse comportamento que você está tendo, você vai ter dificuldade. Então, ele vai sempre te levar, te motivar a fazer outra coisa que você deu valor muito maior. Então, essas informações que você dá, com esses benefícios que você vai tendo ao longo da caminhada, né, da caminhada, tanto o exercício quanto a caminhada do projeto, tem que ser muito grande. Então você vai falando para ele, falando, nossa, percebi que minha barriga, meu cinto diminuiu, aí já ligado ao emagrecimento, nossa, é um botão a menos, minha calça está ficando folgada, nossa, eu comecei a comer melhor. Então vá sempre pensando em... Porque quando você fala e escuta o que você está falando, o seu cérebro está absorvendo tudo isso. Tudo que o ambiente que a gente vive, frequenta, tudo que a gente faz, nosso cérebro absorve. Ele absorve tudo isso. Então, quando você dá esse foco atencional, também na recompensa, que são os benefícios que você está tendo, ele vai fixar isso com mais facilidade. E aí, ele tende a se tornar um hábito, com certeza. Uma questão que tem aí, que é muito comum, as pessoas confundem, é o tal dos 21 dias para se formar um hábito. Já vou falar para você não se apegar aos 21 dias, tá? Isso aí foi um estudo que foi feito, não era com essa intenção, mas teve um resultado, na maioria dos pacientes que passaram por um procedimento lá, que deu a média 21 dias, e aí aquilo lá se tornou esse padrão de informação que é 21 dias para criar um novo hábito. Isso varia de pessoa para pessoa, de tipo de comportamento. Então, vou falar para você que não tem um prazo exato. Você pode ser que leve 3 meses para tornar um hábito. E aí a pessoa que começou a caminhar com você, em 30 dias ele já percebe que ele faz isso de forma automática. Então, isso é muito individual, ok? Então, esqueça isso. O que você precisa ter em mente, e eu sempre falo para as pessoas, eu sempre tenho essa frase, exercício não tira férias, no máximo ele tira uma folga, tá? Então, se numa semana, isso daqui depois de um tempo, tá? Se em uma semana tem 7 dias, você precisa fazer exercício pelo menos 6 dias. Tá? E aí você pode intercalar uma atividade com outra, praticar um esporte, uma atividade de lazer ativa, ou seja, você precisa estar sempre em movimento. Mas o corpo não pode tirar férias, porque se você tira férias, o exercício físico tira férias, né, de 3 meses, 6 meses, muita gente, de anos, ou seja, de sedentarismo, você perde isso que na verdade não se tornou um hábito. Então, tem que ter constância para o resto da vida. Falo que enquanto houver vida, precisa ter exercício físico. Porque o exercício físico, além do emagrecimento, que é o exemplo que eu citei, ele vai te gerar diversos benefícios.
saúde, você vai adoecer menos, você vai gastar menos com remédio, vai ter menos chance de ser internado por qualquer doença. Se você ficar doente, a sua recuperação aumenta, você aumenta a sua disposição, o seu raciocínio, sua criatividade. Diversos benefícios também para a saúde mental, melhora sono. Tem diversos, dezenas de benefícios, centenas de benefícios até. Tá? Então, esse hábito, ele precisa ser alimentado. Tá? Então, siga esse processo, estímulo, ou seja, plano bem definido, escrito, lido, converse com o seu cérebro. Bom, eu estou fazendo isso, tem essa relação de conversa com o cérebro mesmo. E dê atenção. Evita fone de ouvido, você que está começando. Ah, André, mas é errado então eu treinar, caminhar, escutando música? Não, não é errado, mas para quem está começando, até criar o hábito, tem que prestar atenção naquilo que está fazendo. Quando você tornar isso hábito de forma automática, você começar a sentir falta de fazer exercício, aí você já está no momento de poder se distrair, porque isso já se tornou automático. Entendeu? Fui bem claro? Siga essas dicas. Qualquer dúvida que você tiver, comente aí. Eu posso te ajudar você com muito mais informação. Tá bom? Um abraço, espero que te ajude e siga em frente, não desanime. Lembre-se que é a constância que vai trazer o resultado para você, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até mais.